Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de Nicholas Christakis aqui desse livro, Apollo Zero. Eu vou falar do segundo capítulo. Eu imaginei que eu conseguia fazer um resumão para vocês, mas eu acho que eu vou ter que ir capítulo a capítulo. E nesse em específico eu falo das epidemias do passado e os aprendizados no presente. É isso. E se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam aqui no canal e curtam esse vídeo se vocês gostarem. Pois é, gente, é isso. Vamos falar um pouquinho das epidemias do passado. Eu retirei tudo do texto dele, tanto as figuras como essas citações todas, dados, essa aula de epidemiologia que vocês vão ter agora, preparem-se. Eu queria ressaltar que é importante ler o livro dele. É muito rico e muito claro, muito fácil de acompanhar, mesmo em inglês. Então aqui vocês vão ter uma pequena amostra desse segundo capítulo que é genial. Então, a começar, a gente já convive aí com uma série de coronavírus, mas eu queria destacar SARS-1, que aconteceu uma epidemia em 2003, e comparar com o que a gente está vivendo agora, que é o SARS-2, né? E também um pouquinho com a gripe comum. Então, a gente vai para esse outro slide aqui, onde ele já dá um conceito de epidemiologia, que é a taxa de letalidade, onde a gente divide o número de mortes pelo número de casos diagnosticados. Vejam, a SARS-1 ela foi totalmente controlada em 8 meses, então os 8.000 casos dividido pelas mortes deu essa taxa de letalidade de 10,9%. A nossa taxa SARS-2 do livro que ele usou do ano passado, que é quando foi lançado, é de 0,5 a 1,2, 10 vezes menos. E a gripe comum, gente, é 10 vezes menos ainda a letalidade comparada à epidemia que a gente está vivendo. Então, aqui, o que a gente vai contar agora é o que aconteceu lá em 2003, na China, quando houve essa epidemia explosiva e que, de repente, tomou conta do mundo e em 8 meses foi controlada. Por que foi desse jeito? E agora a gente está há quase 2 anos sofrendo com uma pandemia, né? Então vejam essa figura aqui do Hotel Metrópolis de Hong Kong, do 9º andar, onde o paciente zero, que é aquela pessoa que começa a espalhar, conseguiu esse efeito explosivo, né? Então a gente tem o Dr. Liu, que acabou se contaminando com um paciente que era pescador, vendia peixe no mercado suspeito, é claro. E ele viajou para Hong Kong para um casamento. Ele ficou 24 horas nesse hotel e acabou tendo que ser internado. Chegando lá no hospital, ele falou: olha, podem me colocar em isolamento. E por isso só 6 pessoas foram contaminadas, né? Porque ele já sabia que era algo extremamente infeccioso. Mas aí um visitante do hotel acabou indo alguns dias lá e ficou doente. Foi para um outro hospital e fizeram uma nebulização que ajudou a espalhar o vírus. Em 99, os profissionais de saúde foram contaminados. Tinha um paciente num outro andar desse hospital tirando sangue. E no dia seguinte, ele foi fazer uma visita ao irmão dele que morava num conjunto de prédios muito grandes. E ele teve uma diarreia. Essa diarreia fez com que 321 moradores desse condomínio fossem contaminados pelo mesmo vírus, né? E a gente continua nessa outra imagem, vendo a pessoa do quarto da frente, ele era um americano, meio chinês, o Johnny Shen. Ele foi para o Vietnã e acabou contaminando no hospital que ele foi internado 38 profissionais de saúde. Ele também acabou falecendo, mas não antes de ser descoberto pelo Carlo Urbani, que era da Organização Mundial da Saúde, e estava lá na cidade e ficou 2 semanas investigando e deu o alerta da gravidade, né? E isso foi memorável, né? Porque foi o primeiro a perceber. A China demorou para reportar, mas já tinha feito isso, mas a gravidade e uma análise mais profunda foi feita por ele, que acabou viajando para Tailândia e no avião já se sentiu mal, avisou que uma ambulância precisava estar esperando por ele foi direto para o hospital e morreu 18 dias depois. E assim foi para o Canadá, para Taiwan, para Singapura, para os Estados Unidos, se espalhou desse formato meio bombástico assim. Mas
controlada em 8 meses. E por que foi assim? E agora a gente está há tanto tempo vivendo um caso muito diferente, né? A gente tem uma versão muito mais destrutiva, mais difícil de ser controlada. Então aqui nesse primeiro quadro a gente vai ver que a gente está com mais de 220 milhões de casos de Covid pelo mundo. E aí a gente tem um paradoxo fatal, né? Como a taxa de letalidade é maior, ela acaba facilitando o controle da doença. É um paradoxo, é uma ironia, mas Darwin explica isso, porque não se deve matar o seu hospedeiro, né? Se a doença quer continuar se espalhando, enfim. Uma outra questão importante aqui é a transmissão sintomática desse vírus lá de 2003. Só transmitia quando a pessoa já estava com sintomas mal lá no hospital, por isso que os profissionais de saúde pegaram em grande escala, né? O que acontece é que a pandemia atual é assintomática. 2 dias antes de você ter sintomas, você já está transmitindo. E aí vem 2 outros conceitos importantes em epidemiologia, que é o período de incubação e período latente. Incubação, você foi contaminado, quantos dias você leva para mostrar os sintomas? E latente, você foi contaminado, quantos dias você leva para transmitir? Nesse primeiro caso de 2003, é igual os 2 números, ou seja, quando você está mostrando os sintomas, você está transmitindo, isso é mais fácil de perceber. No nosso caso, não, esses 2 dias antes acaba acontecendo. Olha só, é o mismatch que eles chamam em epidemiologia, que acaba facilitando que se transmita mais, né? Aqui ele também fez umas definições muito importantes de R0 e RE. R0, se você assistiu o Contágio com a Kate Winslet, ela explicou. No comecinho da pandemia, uma pessoa para quantas pessoas ela consegue transmitir? Esse é o conceito. O R3 é um pouquinho mais avançado. A pandemia avançou e é essa mesma transmissão, mas com todos os cuidados, vacinação, máscara, ou seja, é um número que vai variando ao longo do tempo. O que acontece é que o SARS-2 tem aí uma variação de R0, normalmente o R0 seria 3, uma pessoa passa para 3 pessoas. Só que o SARS-2, o que a gente está vivendo agora, é meio instável e pode transmitir para mais ou para menos. Isso acaba favorecendo que se espalhe mais e fique mais difícil de controlar. Por isso os testes são importantes, né? Então a gente teve uma incidência que eles chamam em inglês, eu achei bem engraçado, de attack rate. Eu nunca tinha ouvido esse termo, mas é uma taxa de incidência baixíssima para o SARS-1. E o que se espera, ainda não se sabe, da incidência, da taxa de incidência para o que a gente está vivendo hoje, de 40% até 60%. Isso a gente vai descobrir. Aqui, gente, eu vou mostrar um gráfico que ele montou, plotando ali, colocando nesse gráfico as epidemias respiratórias do século XX, né? E aí ele já colocou muito acertadamente entre, né, o que a gente está vivendo hoje, entre o que aconteceu em 1957 e o que aconteceu na gripe espanhola ou pandemia de 1918, que é o mais correto. Vejam aí que a gente já está chegando ou já passou do 4,5 milhões de mortes. E a gripe espanhola teve 39 milhões de mortes. Alguns autores chegam a falar em 100 milhões, olha só. Então vamos mergulhar nessa gripe espanhola para entender um pouquinho mais. E aí a gente tem esse quadro aqui. A gripe espanhola é uma gripe H1N1, tá? É uma influenza. É mais correto, ou espanhola, é porque foram os únicos que falaram sobre o problema na época. Mas é uma pandemia de gripe de 1918, onde as aves contaminam os porcos que chegam no ser humano. Por isso que muitas vezes nas pandemias você também vai ouvir gripe aviária, gripe suína, porque existe esse Frankenstein de vírus que vai sendo formado.
E os números foram esses que a gente viu, muito grandes, ou seja, 2,1% da população do mundo foi atingida. E não tem nada a ver com a Espanha, de certa forma. Começou nos Estados Unidos, lá no Kansas, pegou um navio e foi para a Primeira Guerra Mundial. E ali, explodiu. Normalmente, Darwin explicaria que você vai ter uma diminuição dessa taxa de letalidade ao longo da pandemia. Só que nesse caso, a guerra subverteu isso para uma guerra de trincheira e acabou que o vírus ficou mais forte. A segunda onda, foram 3 ondas, a segunda onda foi mais forte. E aqui vocês podem estar estranhando esse bonde com um cartaz dizendo cuspir espalha a morte. Sim, era uma campanha anti-cuspe, pois naquela época, no começo do século, essa era a medida que era necessária. A gente evoluiu um pouquinho para a lavagem de mãos, uso de máscaras, que são fundamentais, mas olha só, a expectativa de vida era de 50 e poucos anos nos Estados Unidos e nessa época caiu 10 anos. E foi aos poucos se recuperando aí, voltando aos patamares, né, esperados. Aí a gente vai mais para o passado, para a Idade Média, para uma que não é respiratória. Eu tô falando da peste, a original, que era a peste bubônica, também chamada de peste negra. O que a gente tem aqui? Aí vocês veem nesse quadro a bactéria infectando uma pulga que vai infectar o rato e o ser humano. Os linfonodos que são atacados, então você vai ter a formação desses caroços ou bulbos, né? Por isso bubônica, no pescoço, axilas, virilha. E depois acabou evoluindo para a forma pulmonar, que era de homem para homem, com as secreções respiratórias, né? Estima-se que 200 milhões de mortes ocorreram em 1.400 anos. Eu sei que esse número é estranho, mas desde o século VI essa epidemia acontecia, aparecendo fortemente no século XIV até o século XIX, indo e voltando 500 anos desse pesadelo. Hoje até existe a infecção ainda pela bactéria que é simplesmente tratada com antibióticos. Geralmente são pessoas que moram no meio do mato, que têm contato com animais selvagens, né? Mas que ensinamentos esse passado longínquo nos deixa, né? Primeiro, quem são os mais afetados na pandemia? Porque mesmo tendo passado tanto tempo, foi da mesma forma que aconteceu agora. A gente tem profissionais de saúde sendo os mais infectados, mas os profissionais essenciais, na época da peste, eram os padeiros que armazenavam trigo para o pão e que os ratinhos gostavam, eles eram altamente contaminados e morriam. Os coveiros e os padres também, assim como vendedores, e a gente vê que isso continua acontecendo até hoje, o pessoal da linha de frente. Navios são uma péssima ideia em épocas de pandemia, porque você tá preso ali. Se tiver um contaminado, acaba contaminando todo mundo. E a gente viu, né, os cruzeiros isolados aí pelo mundo. Nessa época, na Idade Média, era muito frequente no Renascimento as histórias de navios fantasmas, porque eles encontravam navios à deriva. Você vê os navios com todas as pessoas a bordo mortas por uma pandemia, por uma epidemia, no caso, ali dentro desse navio. Outra coisa que a gente aprendeu, o termo quarentena vem do italiano, quarantine, que foi feito lá em Veneza no século XV. Os navios eram barrados e tinham que ficar 40 dias esperando, 40 dias que eles pegaram da Bíblia, porque as purificações na Bíblia levam 40 dias, Moisés 40 dias na montanha, o dilúvio 40 dias e 40 noites, e assim vai. E a gente tem também a busca por culpados, bodes expiatórios e caça às bruxas. Isso infelizmente continua até hoje de uma forma ineficaz. Em vez de você tomar medidas que são importantes realmente, você fica brigando, esperneando e querendo culpar alguém.
Então é isso que ele traz aqui no capítulo. Claro que existem outras pandemias, claro que a gente convive com o sarampo, que tem vacina, com a polio, que tem vacina, com HIV, que tem tratamento, ou a gente tem algumas doenças erradicadas, como a varíola, e assim vai, né? A gente viu algumas delas aqui nesse capítulo que ele fez de forma incrível, mas o que a gente aprende, né? Quanto é importante a testagem, quanto é importante a gente seguir as orientações sérias de profissionais de saúde sérios, né? Os 14 dias é exatamente o tempo de incubação, que a gente acabou de ver a definição. Todas essas medidas que têm que ser respeitadas e olhadas com carinho e com seriedade pelas autoridades. É isso que ele vai mostrando pra gente nesse capítulo que viaja desde o século VI até os dias de hoje, passando por essa incrível história lá de Hong Kong. Enfim, esse é o Chris Takis, esse autor incrível que conta um pouquinho da pandemia pra gente. Então esse foi o capítulo 2. Aguardem pelos próximos capítulos e a gente se vê no próximo vídeo.